Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Uma boa tarde de quinta aí pra gente. Vamos começar a nossa nona live Tira Dúvidas, né? Essa é a nona semana que a gente está aqui, sempre às quintas-feiras, às 13 horas, para bater um papo sobre concursos públicos. Tá? A gente fica aqui das 13 até as 14 horas. Eu vou tirando as dúvidas de vocês, as dúvidas também que eu recebo via inbox, ou pelo Messenger, ou também pelas caixinhas de perguntas dos stories. Olá, Ramon, boa tarde, tudo bem? E também as dúvidas de quem estiver online aqui comigo, tá certo? Para quem está chegando agora, o meu nome é Juliana, para quem não me acompanha nas redes sociais. Olá, Aleph, boa tarde, tudo bem? O pessoal que for chegando aí pelo Facebook, pelo YouTube, vai me dando um oi também, que eu não consigo ver quem está entrando. Só no Insta que eu consigo, tá? No Face e no YouTube eu só consigo ver quando vocês me falam um oi. Aí eu consigo ver vocês. Para o pessoal que está chegando agora, que não me acompanha, meu nome é Juliana, eu sou farmacêutica e bioquímica, tá? Por formação, exerci durante 7 anos a minha profissão, até que eu desisti, né? Fiquei muito frustrada, enfim, com uma série de coisas, e decidi partir para os concursos públicos, tá? A princípio, o meu foco eram concursos da minha área, então eu cheguei a fazer fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, cheguei a fazer técnico também, fiz Embrapa, fiz técnico da Universidade lá em Juiz de Fora, cheguei a fazer em Metro também, e estava me preparando para o concurso da Anvisa, tá? Que é um dos tops aí da minha área. Mas esse concurso acabou não saindo enquanto eu ainda estava para concurso, e no meio desse caminho eu acabei decidindo trocar o meu foco. Tá? E aí fui primeiro para os concursos de tribunal, eu fiz o concurso para técnico do TRF da primeira região, né, que tinha aí cadastro reserva para minha cidade, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e depois eu decidi partir para a área fiscal, tá? Porque tinha muitos concursos, porque o salário era bom. Quando eu fui conhecer aí as atribuições do cargo, foi uma coisa que me encantou, né? Eu gostava muito dessa parte de fiscalização, afinal de contas eu queria trabalhar na Anvisa, né? Era uma fiscalização um pouco diferente, mas era também fiscalização. E aí eu comecei, então, a estudar para os concursos da área fiscal, a princípio com foco mesmo no concurso da Receita Federal, que foi uma prova que eu acabei não fazendo, né? Eu passei antes para o cargo de auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos, com 10 meses, tá? Estudando durante 10 meses aí para a área fiscal. Exerci por 2 anos esse cargo e depois fui aprovada no cargo de agente fiscal de rendas aqui no estado de São Paulo, é o cargo que eu ocupo atualmente, e é o cargo que é equivalente ao cargo de auditor estadual, tá? A gente ainda tem a denominação antiga, que é agente fiscal de rendas, existe um projeto de lei aí sendo passado para trocar esse nome, né? Mas isso ainda não aconteceu, tá? Mas é o cargo da área fiscal aqui do estado de São Paulo. E desde setembro, né, do ano passado, de 2020, eu comecei aí esse projeto para ajudar outras pessoas a serem aprovadas em concursos públicos e poderem transformar a sua vida através dessa aprovação. A princípio eram vídeos diários, tá? Que eu postava aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. E depois, a partir de janeiro, se eu não me engano, tá? 18 de janeiro, a gente começou com as lives semanais. Essas lives, elas acontecem sempre 2 vezes na semana, tá? Na segunda-feira, às 9 da noite, a gente tem uma live de conteúdo, que é um aulão mesmo, tá? Um aulão ao vivo, onde a gente debate cada semana um tema. A gente já falou sobre planos de estudos, sobre estratégias para aprovação, já falamos sobre cronograma, já falamos sobre revisão, sobre como fazer boas anotações, sobre aplicativos que podem te ajudar aí, sobre procrastinação. E na última live a gente falou sobre o estudo da lei seca. Tá? Na próxima segunda-feira, dia 22, a gente vai conversar sobre concentração, como melhorar a sua concentração nos estudos para concursos públicos, tá certo? E toda quinta-feira é a nossa live Tira Dúvidas. Então você pode anotar as suas perguntas, trazer para mim e a gente vai batendo um papo aqui, vai conversando e eu vou esclarecendo as suas dúvidas relacionadas com o concurso público, tá bom? Eu recebo também dúvidas via Messenger, via inbox.
Quando eu me lembro, né, de colocar as caixinhas lá de perguntas no Stories, eu recebo também essas perguntas, e aí eu respondo para as pessoas e também anoto para a gente conversar aqui, né? Porque aí eu consigo alcançar um número maior de pessoas, tá certo? Eu não sei se você já participa do nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo no Telegram, Concurseiro Profissional, é um grupo super tranquilo, tá? Não é um grupo que fica bom dia, boa tarde, boa noite, com milhões de mensagens, é um grupo que só eu mando mensagens lá, e eu mando sempre os PDFs, resumo. Então, toda aula de segunda-feira, que é uma aula de conteúdo mesmo, conteúdo específico, eu faço depois um resumo dessa aula em PDF e disponibilizo lá nesse grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte, clica lá, tá? Eu vou mandar o link no quem está me acompanhando pelo Instagram, o link tá lá na minha bio, tá? É só clicar lá. Quem tá aqui no Facebook ou no YouTube, eu vou disponibilizar o link aqui para vocês, tá? Só um minutinho, ó. Deixa eu ver aqui, pronto. Mandei o link aqui do Telegram, tá certo? Além disso, se você se cadastrar lá no meu e-mail também, lá no meu site, tá? É www.querestudarvenhaparacá.com.br. Se você fizer o seu cadastro lá, você também vai receber os PDFs, além de receber sempre na segunda e na quinta-feira o link para assistir a aula, tá? Através do YouTube. Então, se você não se cadastrou ainda, se você não tem acesso ao Telegram, faz o cadastro lá no meu site, faz a confirmação. É muito importante fazer a confirmação, tá, gente? Senão eu não consigo ter acesso ao seu e-mail. Então, você vai lá, coloca o seu e-mail, coloca lá, quero reservar a minha vaga, né, para as aulas ao vivo. E aí eu vou te mandar um e-mail de confirmação, você clica nesse link, e aí a partir desse momento, você passa a receber os e-mails que eu mandar para você, que vão ser os e-mails com os PDFs das aulas de segunda-feira e também com os links para assistir essas aulas de segunda e de quinta-feira, tá bom? Bom, vamos começar então a nossa live de hoje, a nossa live Tira Dúvidas. Se vocês estiverem aí, vai mandando para mim também as perguntas e eu vou respondendo as perguntas que eu tenho aqui, tá certo? E a gente vai batendo papo aí durante esse momento. Vamos lá, ó. Primeira pergunta que eu tenho aqui. Devo continuar seguindo o cronograma ou o direcionamento do Estratégia Concursos? O Estratégia, né, e outros cursinhos, tá, gente? Quando você vai lá e compra o pacote para um concurso, ele te dá ali um cronograma, tá? Ele te dá ali um direcionamento mesmo para você seguir. Só que aquilo ali é feito de uma forma geral, tá? Não é uma coisa personalizada, uma coisa para você que vai levar em consideração o seu nível de conhecimento naquelas matérias, que vai levar em consideração o tempo que você tem disponível para estudar, né? Isso tudo não tem como fazer, tá? Eles vendem cursos aí para milhões de pessoas. Então, eles pegam ali uma base geral, né? É muito importante que você faça o seu próprio cronograma. Tá? O cronograma é uma coisa muito pessoal, não tem como alguém fazer um cronograma para você, tá? A menos que você esteja lá com um coach, com um mentor, e aí ele vai pegar todos os seus dados e vai construir esse cronograma. Mas tem que ser uma coisa personalizada, porque vai levar em consideração a sua rotina, né? O tempo que você tem disponível durante a semana para se dedicar aos estudos para concursos, vai levar em consideração o seu nível de conhecimento em cada uma daquelas matérias que vão ser estudadas, né? Pode ser que você já tenha um conhecimento maior de alguma das disciplinas, então vai dar para reduzir essa carga. Não dá para ser uma coisa padronizada, tipo, eu quero estudar para a área fiscal, então eu vou lá e pego na internet um cronograma lá do ciclo básico da área fiscal e começo a estudar. Não dá para ser assim, tá? Além disso, cada pessoa vai evoluir num ritmo, né? Às vezes, eu consigo ir mais rápido em português e dou uma agarrada em contabilidade, né? Ou às vezes o contrário. E aí, então, não tem como padronizar isso, tá? Cada um precisa fazer o seu próprio cronograma e ir ajustando esse cronograma durante os seus estudos para concursos. Então, esse material que o cursinho disponibiliza para você, isso é só um exemplo, tá? Isso é só um norte ali para você ver como que funciona. Mas você precisa montar o seu próprio cronograma, tá? Isso é uma coisa que você precisa aprender a fazer. Se você não sabe, se você tem dificuldade, se você está estudando sem cronograma ou se não com um cronograma padronizado, desses que são oferecidos por cursinho, a nossa
Se eu não me engano, foi a nossa terceira live, tá? De segunda-feira, a nossa terceira aula ao vivo. Ela tá disponível no IGTV, no Facebook e também no Instagram, no YouTube, tá? E lá você vai ter o passo a passo para montar o seu cronograma, tá? Não deixe de fazer isso. Isso é fundamental. Ter um cronograma é fundamental para o seu sucesso nos estudos para concursos públicos, tá bom? E tem que ser uma coisa personalizada, uma coisa feita para você, por você, levando em consideração as suas particularidades. Boa tarde, Juan, tudo bem? Vamos lá, então, pessoal. Se tiverem dúvidas, vai mandando aqui para mim, tá bom? Vou respondendo as que eu tenho, mas eu paro para responder as dúvidas de vocês, combinado? Vamos lá, então, a próxima. Ó, devo dar a mesma carga horária para as matérias do ciclo básico, né? Essa é uma dúvida muito comum e é um dos grandes erros, né, que eu observo os concurseiros cometendo, e às vezes até concurseiros que já estão há algum tempo aí nessa caminhada, tá? É pegar o quê? É fazer uma divisão igualitária da carga horária pelo número de matérias. Então, eu estudo 20 horas por semana e eu tenho 5 matérias no meu ciclo, então eu vou estudar 4 horas de cada matéria, tá? Não pode ser assim, gente. Você precisa levar em consideração algumas coisas para poder definir o tempo de estudo de cada uma das matérias, tá? A primeira coisa que você tem que levar em consideração é o peso dessa matéria no seu concurso, né? Muitas vezes, os concursos, eles cobram lá uma quantidade grande de matérias, 10, 15, 20 disciplinas diferentes. Mas eles não dão o mesmo peso para todas essas disciplinas, né? Se você for ver, por exemplo, uma prova da área fiscal, que é a minha área, né, a minha área atualmente, tá? Porque eu estou passando para a área policial, né? Vocês sabem que eu estou em fase aí de retomar os meus estudos para a área policial, né? Não com o objetivo de mudar de carreira, mas só com o objetivo mesmo de voltar a estudar para estar me atualizando aí nas técnicas de estudo e poder contribuir mais com a jornada de vocês, tá bom? Mas, por enquanto, ainda a minha área que eu tenho mais experiência é a área fiscal, tá? E aí, o que acontece? Na área fiscal, por exemplo, no meu concurso, a gente tinha 20 disciplinas diferentes, né? Nas 3 provas. E aí, o que acontece? Só que dessas 20 disciplinas, contabilidade, auditoria, direito tributário e legislação tributária, que eram 4 disciplinas, eram mais do que 50% da prova, tá? Então, não dá, por exemplo, para estudar a mesma coisa de direito penal, que é uma matéria que tinha um peso ínfimo, tá? Que eu até abandonei, e contabilidade, que tinha um peso gigantesco. Você não pode dar o mesmo grau de importância, você não pode dedicar a mesma carga horária para essas 2 disciplinas, tá certo? O peso é o primeiro fator que você precisa levar em consideração. Se no seu concurso tem lá, por exemplo, o concurso do INSS, tá? No concurso do INSS, mais ou menos ali 70 questões de 120, se eu não me engano, tá? No último que teve. Foi de direito previdenciário. E aí as outras 50 foram divididas lá, tá? Em constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico e informática. Você acha que pode estudar ao mesmo tempo de direito previdenciário e, por exemplo, informática? Não, tá? De jeito nenhum, não pode. Você tem que dedicar muito mais horas, pelo menos metade da sua carga horária semanal, para o estudo de direito previdenciário, porque ela te traz um custo-benefício muito maior, tá? Então, isso é muito importante. Presta atenção nisso na hora de montar o seu cronograma. Um outro fator é o seu grau de afinidade com a disciplina, né? Se é uma disciplina que você tem muita facilidade, você pode dedicar uma menor carga horária para ela. Foi o meu caso, por exemplo, com o português, tá? Agora, se é uma matéria que você tem muita dificuldade, e aí você tem muita dificuldade e ela é importante no seu concurso, tá? Tem que conjugar os 2 fatores, aí você vai dedicar uma carga horária maior para ela. Foi o que eu fiz com contabilidade. Eu estudava contabilidade praticamente todos os dias, tá? Porque eu tinha muita dificuldade e era uma matéria que tinha um peso muito grande no meu concurso, tá certo? Agora, é uma matéria que eu tenho muita dificuldade, mas que tem um peso pequeno no meu concurso. Aí não compensa dedicar muita carga horária, tá? Você precisa até avaliar se não é o caso, por exemplo, de deixar de lado essa matéria, ou pelo menos fazer um estudo mais direcionado ali pelos tópicos que você tem mais facilidade, tá certo?
Então, isso você precisa avaliar. E uma outra coisa é a questão, né, da quantidade de conteúdo, né? Disciplinas que são muito enxutinhas, ali, ética, por exemplo, é uma disciplina curta. Então, não precisa deixar, mesmo que tivesse um peso astronômico no seu concurso, você não precisa deixar uma carga horária muito grande, porque é uma disciplina que você consegue concluir com uma relativa rapidez, né? Agora, tem matérias que são muito extensas. E aí, se essas matérias têm um peso grande no seu concurso, você precisa deixar uma carga horária ainda maior para elas, tá bom? Então, não pode deixar a mesma carga horária para todas as disciplinas do seu ciclo, tá certo? Vou responder aqui a pergunta do Juan. Ó, quanto tempo nas sessões de estudo? Então, Juan, normalmente, eu gosto de deixar as sessões entre uma... Isso, entendi. Quanto tempo para estudar? Eu gosto de deixar entre 1 e 2 horas, tá? De preferência, 1h30. Tá? 1h30 para mim é o ideal. Por quê? Dá para você fazer dá para você fazer aquela revisão que eu falo sempre, né? Que a revisão ali é intratópicos, né? Quem não assistiu ainda a minha aula de revisão, corre lá depois para assistir, ela ficou muito legal, tá? É uma das revisões que eu gosto muito. Essa revisão quando você está dentro de um tópico. Então, por exemplo, comecei a estudar hoje direitos e garantias individuais e coletivas, lá de direito constitucional. Não vai dar tempo, gente, de concluir isso em uma sessão de estudos, né? Você vai ficar ali umas 4, 5, 6 sessões estudando isso. E aí, o que eu gosto de fazer? Nas próximas sessões, pegar ali os primeiros 15 minutinhos e recapitular o que já foi visto daquele assunto. Porque senão você fica meio perdido, né? Imagina só, estudei hoje, aí avancei lá até uma parte do artigo 5º, parei, estudei várias outras disciplinas, retomei, sei lá, no domingo. Né? Se você retomar assim do nada, né? Tipo, secão, assim, foi lá e pegou de onde parou, o seu cérebro dá meio que uma travada ali, né? Fica faltando dar aquela linkada com o que você já viu, tá? Então, eu gosto de pegar aqueles primeiros 15 minutos para poder revisar o que eu já vi daquele conteúdo e aí seguir o barco, então, tá? Então, dá para pegar esses 15 minutos e dá para também usar o finalzinho ali para fazer exercícios, né? Se for o caso, para memorizar alguma coisa da aula. Então, eu acho que fica um tempo bom, tá? 1h30 para mim é o ideal. Quando eu comecei a estudar, quando eu estava bem no comecinho, eu gostava das sessões de 2 horas, porque como eu estava começando a matéria, às vezes 1 hora, 1h30 era pouco tempo para dar aquela engrenada, né? Porque a gente fica voltando mais tempo, demora um pouco mais. Depois eu fui reduzindo para 1h30, e aí bem no final dos meus estudos, né, quando eu estava mais ali na fase mesmo de fazer muitos exercícios e tal, eu reduzi ainda mais, e aí eu fiquei com as sessões de 1 hora, tá? Mas entre 1 e 2 horas, eu acho que é um tempo bom. Mais do que isso, eu acho que fica muito cansativo, tá? Se por acaso você precisar, às vezes você tá com muito... eu estudo 8 horas por dia, e eu tô com 5 disciplinas só no meu ciclo básico, e, por exemplo, tem uma disciplina lá, sei lá, contabilidade, né? Ou direito previdenciário, que tem um peso muito grande no meu concurso, eu queria estudar mais de 1h30. Aí, se for o caso, você faz 2 sessões, tá? Tipo, faz uma sessão de direito previdenciário pela manhã, estuda outras disciplinas, e aí fecha com direito previdenciário de novo à noite, tá? Mas não, tenta não passar muito aí dessa 1h30, porque fica muito cansativo, a sua concentração cai muito, né? A gente vai falar sobre concentração aí na próxima segunda-feira, mas só dando um spoiler, né? A gente não consegue aí se manter concentrado, né, no mesmo assunto, numa mesma atividade por muito tempo, tá? Então, 1h30 para mim é o ideal, tá bom? Pessoal, vai mandando perguntas aí para eu ir respondendo para vocês, tá certo? Senão eu vou andando com as minhas aqui, ó. Uma outra pergunta. Como estudar inglês para concursos? Meu nível de inglês é básico. Essa pergunta aqui, eu realmente não sou a pessoa mais recomendada para responder, tá? Eu não sei se vocês já viram alguns dos meus vídeos, mas eu tenho um pouco de trauma com inglês, tá? Eu fiz uma prova primeiro que eu nunca gostei, tá? Nunca gostei muito de estudar inglês, eu fiz aqueles inglês lá de cursinho, né, que o pai da gente paga lá, quando a gente é adolescente, eu achava chato, não conseguia aprender direito, enfim, tinha uma série de dificuldades. E aí depois eu fui fazer uma prova, tá? Que foi a prova do Inmetro.
Foi uma prova que foi elaborada pelo CESP, né, que hoje é o Sebrasp, e eu consegui sair devendo ponto dessa prova em inglês. Assim, eu falei, quando aconteceu aquilo, eu falei, não acredito, né? Antes eu tivesse, tipo, deixado tudo em branco aquela prova. Porque daí eu fui tentar resolver, perdi tempo tentando resolver aquilo e saí devendo ponto, tá? Em inglês. Então eu tenho um pouco de trauma. No meu concurso aqui pro Fisco Estadual de São Paulo, eu não estudei para inglês, porque quando o edital foi publicado, eu já estava muito atrasada, ainda faltava muita coisa para eu andar, né? Inglês tinha um peso pequeno na minha prova, não tinha mínimo por disciplina, e aí eu realmente... E inglês vem inserido dentro da P1, tá? Aqui no estado de São Paulo a gente tem 3 provas, a P1, a P2 e a P3. Essa P1 é a que normalmente é o trauma do pessoal aí, porque é uma que tem 9 disciplinas, né? São disciplinas mais básicas, ali, mais comuns, e você tem 100 questões para responder em 4 horas e meia, se eu não me engano. 4 horas e meia, tá? E não dá tempo de responder todas essas questões. Então, você precisa ter uma estratégia de prova. Como eu já sabia que isso ia acontecer, né, que eu não ia ter tempo de responder todas as questões, e que inglês estava inserida justamente aí nessa prova, eram 10 questões nessa prova de 100, eu falei, não vou estudar, sabe? Não vou nem olhar para inglês. E aí, chegou lá no dia da prova, eu chutei tudo na letra C, e foi o que Deus quisesse, tá? Eu não me preocupei com inglês. Mas eu vou dar algumas dicas aqui, então, para quem está nessa situação e não pode abandonar inglês ou não quer abandonar inglês porque ainda está em tempo de estudar, tá? Primeira coisa, gente, é que assim, se você não tem um conhecimento muito bom e muito avançado de inglês, o que eu te recomendo? Que você parta para as questões de interpretação de texto, tá? E aí você vai criando o seu vocabulário. É importante que você pegue provas que sejam da sua área, tá? Então, assim, eu estou estudando para a área policial, não vai pegar lá provas de inglês da área fiscal, ou se não da área de tribunais, porque o vocabulário é muito diferente. E, normalmente, as bancas, elas acabam usando textos, né, que são relacionados de alguma forma com a área para a qual você está prestando a prova, tá? Normalmente, nas provas de inglês, por exemplo, da área fiscal, vem muito texto falando de taxa, de tributo, né? E aí é importante você conhecer ali aquele vocabulário básico da sua área. Então, vai lendo os textos, vai resolvendo questões e vai criando o seu vocabulário próprio, tá? É mais fácil, para quem não tem um conhecimento muito grande de inglês, resolver as questões de interpretação de texto do que as questões de gramática. Tá bom? Essa é a dica que eu posso dar para vocês. Não é como eu disse, não é o meu foco, assim, né? Não é o meu ponto forte, tá? Eu preciso, inclusive, resolver essa minha questão aí com o inglês, porque eu tenho um pouco de trauma, preciso resolver aí, achar um professor que me faça gostar dessa bendita e conseguir estudar. Mas é uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo e que eu sei que dá certo, tá? É focar mais nas questões de interpretação de texto e treinar resolvendo textos da sua área, criando o seu próprio vocabulário e se atentando para essas palavras que são mais usadas nos seus textos, tá bom? Uma pergunta aqui do Juan, em um pós-edital, as matérias já finalizadas, vale a pena fazer apenas questões? Então, Juan, se você já fechou a matéria, aí, assim, 90% da sua revisão já vai ser só de questões, tá? Você já começa a focar mesmo mais só na resolução de questões. O que eu gosto de fazer depois que você finaliza uma matéria é fazer o seguinte, eu já finalizei, por exemplo, português, tá? E aí vou começar, então, as revisões lá de manutenção para não esquecer a disciplina, né? Não adianta só fechar a matéria, tá, gente? Precisa ficar revisando, porque senão esquece tudo. E aí dá sempre uma preferência para essa revisão por questões. E aí como que você faz? Eu vou revisar hoje a acentuação gráfica. Vai lá e baixa 40 questões de acentuação gráfica e resolve. Tá legal o seu índice de acerto? E aí não é só resolver não, tá, gente? É muito importante, assim, resolver a questão, ler os comentários dos professores, prestar atenção naquilo que você errou. Se for preciso, não entendeu pelo comentário, volta lá na teoria, volta no seu material, né, nas suas anotações, para poder pegar isso, tá? Não é só responder e conferir o gabarito e passar para frente, não. É fazer um estudo mesmo por questões, tá? Responder, ver se acertou, se errou, ler o comentário, conseguiu entender? Tudo bem? Não conseguiu entender? Volta na teoria, volta nas suas anotações e pega aquela informação de novo, tá?
Agora, conseguiu manter ali o seu nível de acertos, tá um nível de acertos bom? Tudo bem, tá? Continua assim e passa para o próximo tópico. Caiu muito o seu índice de acertos, aí você volta e revisa o material teórico, tá? É assim que eu gosto de fazer as revisões de manutenção. Então, o que vai balizar ali, se você vai fazer só questões ou se você vai ter que ficar revendo o material teórico, é sempre o seu índice de acertos ao longo do tempo, tá? Conseguiu manter ou está subindo o índice de acertos? Ótimo. Continua revisando por questões. É importante também algumas disciplinas. Peraí, gente, que eu tô caindo aqui no Instagram. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aí, gente? Parece que a minha internet está dando umas osciladas. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Voltando aqui, eu me perdi um pouco. Mas voltando aqui, o que vai balizar isso, você vai revisar só por questões, ou se você vai ter que ficar voltando na teoria, é sempre o seu índice de acertos dessas questões ao longo do tempo, tá? Conseguiu manter o índice de acertos ou tá aumentando? Ótimo. Pode continuar revisando só por questões e vai dando também uma atenção, porque algumas matérias têm umas partes ali que são de decoreba, que são de memorização mesmo, né? Por exemplo, algumas regras de português, né? Algumas fórmulas ali de matemática, de contabilidade, de economia, questão das contas, né? Em contabilidade. São coisas que você precisa decorar mesmo, tá? E aí é importante estar sempre olhando aquilo ali, tá? Aquela decoreba ali, aqueles cartõezinhos que a gente faz de coisas para memorizar, ok? Agora, começou a cair o seu nível de acertos ao longo do tempo, aí você precisa voltar e fazer uma revisão mais teórica mesmo, olhando as suas anotações, se for preciso, voltando até na teoria, tá certo? Agora, muito cuidado, porque assim, quando você já está numa fase pós-edital e você já finalizou a matéria, tá só... A minha internet hoje está super instável. Voltei, né? Então, e aí assim, quando você já está numa fase pós-edital, você já estudou aquele conteúdo, né? Já finalizou a matéria, está só revisando, começa a dar preferência por questões mais difíceis, tá? Não fica só repetindo as mesmas questões, não. Quando você finaliza uma matéria, é a hora de você assinar uma plataforma de questões e começar a resolver outras questões da sua banca, tá certo? E aí eu gosto de dar preferência para aquelas questões de nível médio e nível difícil, tá? Na maioria das plataformas você consegue filtrar, e, por exemplo, no Tech é exatamente isso, né? Nível fácil, médio, difícil. Tem algumas plataformas que coloca iniciante, intermediário e avançado, tá? Precisa ver como que tá na sua plataforma. E aí dá preferência, então, para as questões mais complicadas, tá certo? Respondi a sua dúvida, Juan? Qualquer coisa, gente, vai mandando aqui, tá? A minha internet hoje está um pouco instável, eu tô vendo que ela está oscilando muito, tá? Se vocês tiverem dificuldade, se estiver travando muito, me fala aqui, tá bom? Vou responder mais uma que eu tenho aqui, ó. Fico muito nervosa na hora das provas, o que fazer, né? Eu conheço algumas pessoas que são muito boas, né? Que têm um conhecimento muito bom, mas que na hora da prova dá uma travada, né? E não consegue simplesmente fazer a prova, tá? Tem um branco mesmo, fica muito nervoso. E não consegue ali colocar o que sabe para fora, né, para a prova. Isso acontece, né, com muitas pessoas. Eu sempre gostei de fazer prova, então isso não era uma dificuldade minha. É claro que, né, no começo, quando você chega lá, tem aquela ansiedade, gente, isso é normal, tá? Ficar ansioso, ficar um pouco nervoso ali na hora que pega a prova, isso é normal, acontece com todo mundo, tá certo? Não tem ninguém aí que está se preparando, afinal de contas é uma data importante. Se você vem estudando, se você vem se preparando, ali é a hora ali do vamos ver. Então é claro que dá uma ansiedade, que a gente fica nervoso, então isso é normal, tá? Mas isso tem que ser controlado, você precisa respirar fundo, né, e conseguir passar ali os primeiros 5, 10 minutos e já pronto, né? Já tá tudo certo de novo, eu já consegui se concentrar e resolver a prova. Se com você não é assim, se você fica nervosa a prova inteira, se você sua, dá mão, né, molhar a caneta tudo, molhar o papel e não consegue lembrar do que estudou, aí é uma coisa que a gente já precisa trabalhar um pouco mais, tá? Precisa ver por que você se sente assim. Muitas pessoas acabam achando que o resultado da prova é que vai definir se ela é inteligente, se não é, se ela tá pronta para passar ou não tá, né? E na verdade, gente, a prova ela não define nada disso, tá? A prova ela só fala assim, se você tá preparado naquele momento, né? Pode até ser
que você esteja, sim, preparado para ser aprovado. Mas aquele momento ali não foi o seu momento. Isso acontece, tá certo? Você precisa desvincular a sua autoimagem do resultado que você tem nas provas, né? Não é uma prova que define quem você é. Isso você precisa trabalhar, tá certo? Uma outra coisa muito, muito importante é treinar, tá certo? Quanto mais provas você faz, mais isso fica normal para você, mais isso fica corriqueiro, menos chance você tem de ficar nervoso, de ter um branco na hora da prova, tá certo? Então, assim, o que eu recomendo é faça muitos simulados, né? Simulado é uma coisa importante. Lembrando que simulado tem que ser simulado de verdade, tá? Simulado é baixar uma prova da sua área, tá? Parar um momento ali, se a sua prova tem 4 horas de duração, você vai parar a sua vida por 4 horas para fazer um simulado. Você vai sentar num quarto, vai trancar a porta, vai falar para sua família que ninguém pode te incomodar naquele momento. Se na sua casa é impossível, faça isso de madrugada, tá? Mas isso é importante na hora do simulado, que você não seja interrompido nesse momento, tá? Não vai fazer simulado deitado na cama, de pijama, né? Ai, para toda hora, vai lá, come, vai no banheiro, conversa com alguém. Isso não é simulado, tá certo? Isso até pode ser uma forma de estudar, mas isso não é simulado. Simulado é você o quê? É representar as mesmas condições que você vai ter na hora da prova. Então, assim, não é sentar na sua cadeira de presidente lá, né, toda confortável, massageadora, não. É sentar numa cadeira parecida com aquela que você vai sentar no dia da prova, né? É ter os mesmos materiais que você vai usar na hora, é ter o mesmo tempo, tá? É ter que preencher gabarito, tudo igual, tá certo? Isso já ajuda muito. Quanto mais simulados você fizer, mais pronto você vai estar para o dia D. E além disso, fazer muitas provas, tá? Não deixa para que o concurso dos seus sonhos seja o primeiro concurso que você faz, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Tá estudando para a área policial? Faça todos os concursos que saírem para a área policial. Mesmo se você não tiver preparado ainda, estou muito longe de fechar o edital, comecei a estudar agora, faça provas. Tá? Vá fazer as provas. Porque essa inteligência que você ganha, essa experiência que você ganha quando você faz uma prova, sabe, nada substitui isso, tá certo? Treino é treino e jogo é jogo. Não, você precisa jogar, você precisa ir lá e precisa fazer as provas, tá? Ah, mas esse concurso aqui eu não quero não, Juliana, se eu passar eu não vou assumir. Não tem problema, tá? É da sua área? Vá lá e faça provas, tá? É claro, gente, tem questão de custos, né? Custo de inscrição, custo de deslocamento, isso tudo precisa ser pesado, precisa ser avaliado. Eu sei disso, tá? Eu também já fui concurseira, também já passei os meus perrengues, né? Também precisei escolher as provas em função de custo, tá certo? Eu entendo tudo isso. Mas não deixe para fazer o concurso da sua vida ser o primeiro concurso que você faz, porque senão você vai dar uma travada na hora, tá? E aí, se a coisa for muito patológica, né? Assim, eu já fiz isso tudo, já fiz milhões de simulados, já fui fazer um monte de prova e eu continuo ficando muito nervosa. Aí é o caso, sim, né, de procurar um psicólogo, de tentar trabalhar essa questão, né? Porque tem algumas coisas que a gente precisa, assim, se equilibrar, entender o porquê disso, né? O que está por trás desse nervosismo todo. Porque isso é uma coisa que te prejudica muito, né? E aí acaba que vai se agravando ao longo do tempo. Cada prova que você estuda e chega na hora você trava, isso vai como é que fala? Isso vai te incentivando, vai virando uma bola de neve, né? Aí na próxima você já fica nervoso porque sabe que aquilo vai acontecer, você já vai antecipando aquela reação. Então isso precisa ser trabalhado sim, tá certo? Muito cuidado. Vamos tocando aqui o barco, gente. Vocês estão muito devagar hoje, vai me mandando perguntas aí. Ó, uma outra que eu tenho aqui. Estou estudando para o TJ Rio, mas eu não sei se ele vai acontecer ainda. Gostaria de estudar para outros também. Posso ou vou perder o foco, né? Essa é uma dúvida muito comum, porque eu falo demais em foco, né? Tem que focar, tem que focar, tem que focar. E aí, às vezes, as pessoas acabam com medo aí, né? Tipo, posso fazer acho que o meu não sai, como que eu faço? Faço o outro. Enfim, gente, olha só. Tá estudando para o TJ Rio, pode estudar, né, ao mesmo tempo, tá? Para todos os outros concursos de tribunais, tá? Basta
fazer um cronograma ali que pegue as matérias básicas de tribunais e começar por ele e depois ir acrescentando as outras disciplinas, tá? Não é o momento, por exemplo, de estudar regimento interno específico de nenhum tribunal, porque a gente ainda não tem uma data de prova, né, marcada ali, tá? Mas é o tempo que de você estudar as matérias básicas e aí, assim, estou estudando para o TJ Rio, saiu o TJ Minas, eu vou lá e faço. Saiu o TJ São Paulo, eu vou lá e faço, né? Porque dentro desse prazo aí de publicação do edital, que normalmente são 2 meses, né, entre a publicação e a realização das provas, dá para você estudar aquelas disciplinas que forem mais específicas, né? Como acontece, por exemplo, com os regimentos, tá bom? Então, assim, foco é sempre em uma área e não em um concurso, tá? Não foquem em um único concurso, a menos que você já esteja lá, né? Ou na boca de sair um edital, ou com o edital já publicado, tá certo? Então, assim, tá lá na beirada lá de sair o seu edital, ou já foi publicado o seu edital, aí sim você vai focar naquele concurso. Fora isso, se é um estudo pré-edital, aí você vai focar sempre em uma área, tá? Muito, muito cuidado com esse negócio de focar em um concurso, porque senão você corre um risco de ficar estudando aí 10 anos sem ter concurso para que você está estudando. Bom, de perder muito tempo com isso. Cuidado. Pergunta do Rodrigo. Os simulados você busca para fazer onde? Nos aplicativos de questões? Eu tenho que questões. Então, Rodrigo, o simulado, eu gosto mesmo é de pegar uma prova, tá? E aí você pode baixar a prova lá no PCI Concursos, tá? Porque quando você pega, por exemplo, faz lá, eu vou fazer aqui, vou preparar o meu simulado aqui, usando um banco de questões, tá? O que acontece ali é que às vezes podem cair muitas questões fáceis, né? Porque ele vai filtrar de uma forma diferente do que a banca faz, tá bom? Então, eu sempre prefiro, assim, simulado, para mim, é simulado mesmo, tá? Não é estudar por questões, que aí é uma coisa diferente que você vai usar a plataforma de questões. Simulado, para mim, é pegar uma prova anterior. Então, se está estudando lá para concursos da área policial, você vai pegar o quê? Prova da PRF, prova da PF, prova da PCDF, né? Prova lá do DPEM, enfim. Você vai pegar prova de Polícia Legislativa do Senado, vai pegar prova, né? Alguma prova ali da área policial, de preferência, né, sempre que tenha sido elaborado pela sua banca, se você já souber qual é a banca do seu concurso, tá? Se você não sabe, aí pega só uma prova da sua área, mas aí pode ser de qualquer banca, tá? Mas agora, igual no caso do pessoal que está estudando para PF, para PRF, que já tem a banca definida, né, que é a Sebrasp, pega as provas anteriores da Sebrasp, dando preferência sempre para as mais atuais, tá? Então, começa das últimas e vai indo lá para as primeiras, tá certo? Mas começa a resolver lá as últimas provas da área policial, tá? E aí é resolver prova mesmo, tem que resolver tudo no mesmo dia, do jeito que é no seu edital, tá? Se no seu edital tem uma prova objetiva seguida por uma discursiva, é assim que você vai fazer no dia do seu simulado. Nada de fazer, eu vou fazer a objetiva hoje, amanhã eu faço a discursiva. Não, tá? Vai fazer na mesma ordem, do mesmo jeito que aparece lá no seu dia de prova. Simulado é isso, tá certo, gente? É para simular todas as condições que você vai encontrar no dia da prova. Fazer uma redação depois de 4 horas de prova é uma coisa. Fazer uma redação descansada no outro dia é bem diferente, tá certo? Isso, Rodrigo, você que está estudando para o TJ Rio, tem, milhões de provas de tribunal. Tá? E aí, cada vez que você for fazer um simulado, você vai pegando uma diferente. Não precisa pegar só a prova do TJ Rio, tá bom? Vamos continuando aqui, Qual dos concursos da área fiscal você acha que vale a pena estudar? Gente, vale a pena estudar para todos, tá? Vale a pena estudar para todos, tá? A gente não tem ainda um edital publicado, tá? Normalmente, os editais da área fiscal, eles são muito parecidos, né? Pelo menos ali 70%, 80% das matérias são básicas, tá? É claro que você vai ter ali, por exemplo, legislação tributária, que é específica de cada órgão, né? A legislação tributária da Prefeitura de Belo Horizonte é diferente da legislação tributária da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é diferente da legislação tributária do Estado do Espírito Santo, que é diferente da legislação tributária que cai na Receita Federal, né? São coisas diferentes, tá? Mas como agora
a gente não tem aí nada muito concreto, né? Afinal de contas, a gente está enfrentando um período aí muito nebuloso, muito incerto, né? Ninguém sabe aí o que está vindo pela frente. Eu acho que agora a hora é o quê? De se concentrar mesmo no básico, tá? Nas disciplinas básicas. É claro que assim, ó, você precisa avaliar os que te interessam. Por exemplo, a minha área é fiscal, mas eu não tenho interesse de me mudar, por exemplo, para Alagoas. Então, não vai estudar para ser faz Alagoas, né? É claro que você precisa avaliar onde você está disposto a ir, né? Até onde você vai, tá bom? Agora, eu iria para onde eu passasse, o meu caso, tá? Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu iria para qualquer lugar que eu passasse, tá? Eu não tinha isso. Se eu passasse para o Rio Grande do Sul, eu iria. Se eu passasse para o Amazonas, eu iria também, tá bom? No meu caso, não tinha esse. Então, se eu tivesse agora, vivendo esse momento agora, né? Com todos esses concursos que estão aí borbulhando, eu estaria estudando para todos eles, tá bom? E aí, assim, apesar de você ter, por exemplo, vários estados, a gente não tem expectativa do concurso da Receita Federal, tá? Pelo menos eu acho que esse ano não sai. Então, eu não estudaria as matérias específicas da Receita, por exemplo, legislação tributária e... Esqueci a outra. Tá. Bom, não é legislação tributária, é comércio internacional e legislação aduaneira, tá? Essas duas que são específicas da Receita só caem nos concursos da Receita. Eu não estudaria nesse momento, porque eu acho que esse ano o concurso não sai, tá? O que eu faria? Eu estudaria ali as básicas fiscais, tá? Colocando ali a legislação tributária estadual, porque a gente tem muitos estados para vir, certo? É claro que a gente tem uma parte específica de cada estado, né? Mas tem também o que é geral de todo mundo, tá certo? Que são aquilo que são regulados por lei complementar federal, pela Constituição, e aí dá para você estudar para todos ao mesmo tempo. E aí o primeiro ali que engatar um edital, você já direciona o seu estudo para pegar a legislação específica dele, certo? Mas estude para todos os concursos da área fiscal, né, se é o seu caso, que te interessam, tá bom? Não precisa escolher nesse momento, que a gente não tem nenhum edital publicado, não, tá bom? Pessoal, vamos mandando perguntas aí, ó. Vamos lá. Vou responder mais uma. Dá para passar estudando poucas horas por semana? Então, olha só, dá para passar estudando poucas horas por semana? Claro que dá, tá, gente? Claro que dá. Só que a gente precisa ter consciência o quê? Se eu estudo poucas horas por semana, eu vou demorar mais tempo para conseguir o quê? Chegar num nível de conhecimento tal que me permita ser aprovado, tá certo? Não existe esse negócio, por exemplo, precisa estudar 3.000 horas, precisa estudar 5.000 horas. Não existe isso, tá, gente? Essa daí é aquela média mais sem nexo que existe, tá? Porque existe uma média, mas o desvio padrão é tão grande que acaba invalidando a média, tá bom? É aquela coisa assim, precisa de 3.000 horas, que é a média para passar, sei lá, num concurso para a polícia, por exemplo. Aí tem gente que vai passar com 1.000 e gente que vai passar com 5.000. Aí a média é 3.000. Pô, mas a diferença é enorme, é uma diferença de 4.000. Tá certo? Então, assim, é aquela média que não dá muito para levar em consideração, tá certo? Mas é óbvio, né, que assim, você precisa de um mínimo ali para construir a sua bagagem, para construir ali os seus conhecimentos, para estar em condições de fazer prova, né? E isso vai demandar uma certa experiência, um certo tempo de preparo, né? E quanto mais tempo você estuda, lógico, né? Olha só, eu tô pegando a mesma pessoa, tá? Não dá para comparar o fulano que estuda 4 horas por dia, todos os dias. Então quer dizer que ele vai passar mais rápido que o cicrano que estuda 2 horas por dia, todos os dias? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque depende da base de conhecimento que cada um tem, da velocidade de aprendizagem que cada um tem. Vai depender o quê? Do material que cada um está usando, das estratégias que cada um aplica, tá certo? Não dá para comparar A com B, mas dá para comparar, por exemplo, a Juliana. Se ela estudar 4 horas por dia, ela vai passar num tempo X. Se ela estudar 2 horas por dia, ela vai passar num tempo maior, considerando que ela está estudando com a mesma qualidade, 2 ou 4 horas por dia,
tá? Aí dá para comparar, sim. Então, é claro, se você estuda menos horas por semana, você vai demorar mais tempo para ser aprovado do que se você estudasse mais horas por semana, e não do que uma outra pessoa, tá? Não existe a comparação entre pessoas diferentes, tá bom? Mas dá para passar sim, e é importante que você comece, tá? Não fique esperando assim, vou esperar quando eu tiver 3 horas por dia para estudar. Não, tá? Comece a estudar do jeito que der, gente, que seja meia hora por dia, que seja 1 hora por dia, mas comece a estudar, porque é uma forma de você já se colocar no caminho, você já tá caminhando, você já tá andando, tá certo? Não espera todas as condições ficarem perfeitas, porque isso nunca vai acontecer, tá? E aí você vai só perdendo tempo, tá bom? Pergunta do Rodrigo aqui, ó. Você acha que sai o MPU esse ano? Rodrigo, esse ano é um ano, assim, extremamente incerto, né? Eu acho que qualquer chute que a gente dá esse ano é muito complicado, né? Porque vai depender muito de como que vai ser essa questão da vacinação, né? De como a gente vai conseguir aí segurar essa questão da pandemia, né? Você vê que até esses concursos que já estão aí com editais publicados, né? Como a PF e a PRF, a gente tem até aquele do ano passado lá, né? O INSS Aracaju, que também está com provas suspensas. Tem o do Rio, que foi publicado e aí tá suspenso também. Enfim, esse ano tá um ano muito atípico, tá, gente? Porque tem a questão de disponibilidade orçamentária dos órgãos, que diminuiu, tá? Apesar de que o MPU, ele tem uma autonomia muito grande, tá? Então, assim, por exemplo, se eu fosse chutar concurso para o MPU ou concurso para a Receita Federal? Para o MPU, tá certo? Porque ele tem muito mais autonomia, ele não fica dependendo lá da autorização do executivo, bom? Só que independente disso, né, os órgãos, eles estão com uma disponibilidade orçamentária menor. E além disso, tem essa questão aí de como que vai fazer essa prova, de como que vai aplicar essas provas, né? Ninguém sabe. A PRF adiou aí, né, para abril, maio as provas, mas a gente não sabe se essas provas vão realmente acontecer em abril ou maio, né? Isso vai depender de como vai estar a situação do país lá, gente. A gente não tem nem leito mais, tá? A gente está vivendo aqui uma crise hospitalar agora, né? Então, assim, uma crise de saúde pública sem precedentes. A gente nunca imaginou viver isso. Então, não dá para prever, tá? O que eu acho é assim, nesse semestre, não, tá? Não sai. Se as coisas melhorarem, aí pode ser, sim, que saia mais para o final do ano, tá bom? Mas não chutaria, não, tá certo? Não chutaria, não. Eu acho, assim, que a gente tem que estudar pensando, assim, em concursos mais para 2021, tá? Desculpa, gente, para 2022, tá? Tirando esses aí que já estão com editais publicados. Até aqueles que a gente tinha aí um burburinho muito grande, por exemplo, você faz Espírito Santo, que veio com todo, né, e tal, eles já deram uma freada, já deram uma travada, né, já sabem que a coisa não é bem assim, porque não dá, né, não dá para impor uma prova de qualquer jeito, tá certo? Então, eu acho assim, se é o seu foco, estuda sim, tá? Estuda, mas estuda com tranquilidade, tá? Não, vai sair para ontem, não vai sair, tá bom? Mas pode ser que saia aí no segundo semestre, talvez com provas em 2022 aí, tá bom? Bom, vamos continuando aí, pessoal, ó. Trabalho meio período e quero começar a estudar para concurso. Eu consigo umas 6 horas por dia. Você acha que é suficiente? Ó, aí aqui já cai numa coisa que me preocupa muito, né? Olha só, a pessoa trabalha meio período, então ela deve trabalhar em torno aí de 20 horas por semana, tá certo? Aí ela quer estudar 6 horas por dia, ou seja, ela quer estudar, se ela for estudar todos os dias, né, da semana, já são 42 horas por semana. Somando com as 20 que ela já trabalha, dá uma carga horária de 62 horas. Gente, uma carga horária muito pesada, tá? Muito pesada. 6 horas por dia é um tempo excelente, muito bom para quem só estuda para concurso, tá? É um tempo excelente se você conseguir fazer isso. Quando eu estudava para concurso, a minha meta eram 40 horas, quando eu só estudava, né? O período que eu fiquei só estudando ali, que foram 10 meses, a minha meta eram 40 horas por semana, tá? Então, eu dividia aí o meu horário, eu estudava de segunda a domingo, então eu dividia, assim, mais horas de segunda a quinta, menos horas no sábado e domingo para poder dar uma descansada, mas eu estudava todos os dias e tinha que fechar ali em 40 horas por semana, tá certo? Se uma pessoa já trabalha 20 horas, querer estudar
mais 42 eu acho muito puxado. E aí o que acontece? A gente tem que pensar que a preparação para concursos públicos é uma preparação de médio, de longo prazo, tá? Não é uma preparação ali de 1, 2 meses. É diferente de estudar para uma prova da faculdade, tá? Eu sempre gosto de falar que concurso público não é uma prova de 100 metros, né? É uma maratona, tá certo? Então não adianta você dar aquele tiro muito rápido, tá? Inicial, tipo, começar a estudar ali 6 horas por dia e tal, e trabalhando mais 4 horas, porque no começo você vai conseguir, tá? No começo a gente consegue. No começo você consegue abrir mão de televisão, abrir mão de convivência com a sua família, com seus amigos, você consegue reduzir a carga horária de sono, né? No começo a gente consegue fazer isso, mas isso não é sustentável no médio e no longo prazo, tá? Infelizmente não é, porque ninguém é máquina, tá? Nós somos seres humanos, a gente precisa descansar, a gente precisa conviver em família, a gente precisa conviver com os amigos, a gente precisa de lazer, tá bom? Então não dá para manter isso no médio e longo prazo. E aí, sabe qual que é a minha preocupação? Porque a maioria das pessoas, quando acontece isso, quando elas percebem, né, que não conseguem mais manter aquele ritmo, ao invés de só diminuir o ritmo, tipo, beleza, 6 horas não vai dar, eu vou diminuir para 3. Não. Ela começa a encarar que concurso público não é para ela, que ela procrastina demais, que ela é muito preguiçosa, né? E aí que ela fala, ela para de estudar, tá certo? Ela para de estudar. E aí todo aquele trabalho inicial é perdido, tá bom? Então eu sempre prefiro assim, comece com poucas horas, tá? Começa do fácil, gente. A gente tem a mania de começar pelo mais difícil. Não, começa do fácil, tá? Começa estudando 1 hora por dia. Tá muito tranquilo, Juliana. Beleza, coloca então 2 horas, tá? Boa tarde, Luiz. Tá tranquilo ainda. Beleza, 3 horas. Vai aumentando aos poucos. Vai sentindo como que você reage, né, a isso no longo prazo, tá certo? Porque é claro que para ser aprovado em concurso público, a gente tem que se sacrificar assim, tá? Não dá mais para dormir 10 horas por noite, não dá para ir para lazer, né? Para ter lazer, para festejar sexta, sábado e domingo, tá? Não dá para essas coisas. Mas também não dá para cortar de vez, para dormir 4 horas por noite, para estudar sexta, sábado, domingo sem nenhum descanso, para abolir qualquer contato com a família e com os amigos. Não dá, tá? A gente até consegue fazer isso aí por um prazo curto, tipo, 1 mês antes da prova, né? 2 meses ali entre a publicação do edital e a prova. Mas fazer isso, né, no médio, no longo prazo, por 6 meses, 1, 2, 3 anos, não dá, tá? Fica muito difícil. Então, começa do fácil, tá? Vai aumentando isso aos poucos, até você chegar numa carga horária que você fale assim, olha, eu tô conseguindo evoluir bem com essa carga horária e eu consigo manter essa carga horária, é claro que com algum sacrifício, mas por 3 anos se eu precisar. Aí, ok. Bom, pensa se você consegue manter essa vida de trabalhar meio período e estudar mais 6 horas por dia, todos os dias, durante 3, 5 anos, tá certo? Se você falar para mim que consegue, ok. Se não, começa de baixo, tá bom? Isso é muito importante, muito importante. Pois é, Grace, exatamente isso, tá? A gente precisa ir aumentando aos poucos, gente. É igual ir para academia, tá? Quem aqui é super sedentário, né? Eu sou super sedentário. Aí imagina só, você tá lá há 10 anos sem fazer nenhum exercício físico. Aí você chega na academia e o instrutor manda você correr 2 horas na esteira na velocidade 7. Não vai dar, entendeu? Você vai morrer, vai se contundir, vai doer tudo. Não dá, gente, tá? Não dá. A gente vai aumentando aos poucos, tá certo? E a mesma coisa com estudar, tá bom? A gente vai desenvolvendo isso aos poucos. A gente vai criando hábito de estudo, vai desenvolvendo esse músculo aí da autodisciplina, né? Aos poucos, tá bom? Então, começa de baixo e vai aumentando até você chegar numa carga horária que tem, assim, algum sacrifício, é claro, né? Você precisa conseguir evoluir com isso, precisa conseguir cumprir ali as suas metas de estudo, mas sem chutar o pau da barraca, né? Com alguma qualidade de vida, tendo equilíbrio, tá? A palavra-chave é sempre equilíbrio, tá? Equilíbrio é fundamental para ser aprovado em concurso público, tá bom? Sabrina, onde eu posso conseguir os melhores materiais para começar a estudar? Sabrina, os melhores materiais é sempre você que vai escolher, tá bom? Não dá para ninguém escolher um material para você. Por quê?
Cada pessoa, gente, vai aprender melhor de uma forma. Cada pessoa está num nível de conhecimento diferente, tá? Eu gosto muito, tá? Gosto muito de 3 cursinhos, tá? O Estratégia, o Direção e o GRAM, que são os mais famosos e, na minha opinião, os que têm os materiais de melhor qualidade, tá? Tem alguns professores que não fazem parte desses cursinhos, tá? Que têm aí seus cursinhos próprios e que também são muito bons. Por exemplo, o Thiago Pacífico, de raciocínio lógico, o Sérgio Carvalho, de raciocínio lógico, o Décio Terror, de português, enfim, tem alguns outros nomes, tá? Muito bons, que não estão nesses principais, mas 90% aí dos bons nomes, tá? O Silvio Santos também, que agora parece que está indo para estratégia, mas que também tem o cursinho próprio dele, tá? Eu recomendo que você comece por esses 3 aí, para testar, tá? Estratégia, direção e GRAM. E aí, como é que você faz? Você vai pegar as disciplinas que você tem que estudar, né? O seu ciclo básico lá de estudos, eu não sei qual que é a sua área de interesse, mas você vai pegar o seu ciclo básico e vai testar o material desses 3, tá? Todos eles disponibilizam lá aulas em PDF grátis, que é sempre uma aula demonstrativa, e a videoaula também. E aí você, vou testar o material de português. Vai lá nos 3 cursinhos, baixa a aula gratuita, lê, assiste a videoaula e vê em qual desses você, né, tem ali um link melhor ali, qual deles conecta mais com você, tá bom? Por quê? Cada professor tem uma didática diferente, gente. Tem gente que gosta de um professor mais extrovertido, que brinca mais, que canta, que faz piada. Tem gente que não gosta disso, que acha que é bobeira, que perde muito tempo, que é alguém que vai mais direto ao ponto, né? Tem materiais que são mais resumidos, tem outros que já são mais amplos, né? Por quê? Porque tem pessoas que já têm um bom conhecimento naquela matéria, que estão precisando mais fazer uma revisão, aprofundar alguns conhecimentos. E tem gente que vai começar do zero, que nunca ouviu falar em direito constitucional, que precisa de alguém que comece do zero explicando o que é caput para ela. Era o meu caso, tá? Quando eu comecei a estudar. Então, não dá para comparar um professor, tipo, esse aqui é o melhor professor para todo mundo. Não tem, tá? Você precisa testar e verificar qual que é o melhor material para você. E não tenha preguiça de fazer isso, tá? A escolha do material é muito importante. É um passo decisivo na sua preparação. Muitas vezes, a gente tem dificuldade com alguma matéria, a gente acha que não está aprendendo, que a matéria é muito difícil, mas porque a gente não está com um professor que é o mais adequado para a gente, tá? Isso aconteceu comigo em contabilidade. Eu passei por 4 professores diferentes. Eu já estava arrancando o cabelo já, eu não sabia mais o que eu fazia. Eu falei, meu Deus, eu sou muito burra mesmo, porque eu não consigo entender isso. Todo mundo falava que os caras eram muito bons e eu não entendia, tá? Mas por quê? Porque eles eram muito bons para quem já tinha algum conhecimento, no meu caso, que não sabia nem o que era debitar e creditar, ficou mais difícil, tá? Então, testa isso. Perde um tempinho aí procurando o melhor professor para você, para que depois você não gaste dinheiro demais trocando de material, tá? E não perca tempo estudando por um material que não funciona para você, tá bom? Mas começa por esses 3 aí que eu acho que já vai te ajudar. Deixa eu ver aqui uma pergunta do Rodrigo. Conseguindo estudar 2 horas, 2 horas e meia por dia. Ótimo, Rodrigo, tá? É exatamente isso que eu vou estudar. Tá? Eu já fiz meu cronograma. Quem não viu meu cronograma da área policial, eu tinha publicado ele no Stories, ele já deve ter saído, porque deu as 24 horas, mas ele tá lá no meu Stories destacado, tá? Eu criei um Stories destacado lá no Instagram, só para falar da minha nova jornada aí, né, nos concursos públicos, agora na área policial, que foi a área que vocês escolheram para mim, e o meu cronograma tá lá, e eu vou estudar exatamente isso, tá? Vou estudar 2 horas e meia por dia. Vou dividir isso em pomodores. Quem não conhece a técnica Pomodoro, gente, não perde a live de segunda-feira, porque eu vou falar detalhadamente dessa técnica. É uma técnica ótima para dividir o tempo, tá bom? Eu vou fazer 3 pomodores de uma disciplina e 3 pomodores de outra disciplina, tá? Então, vou estudar aí 2 horas e meia também. Que legal, tá no início, eu ainda não escolhi por onde estudar. Bom saber que tem degustação. Tem, Grace, tá? Você entra nesses sites desses cursinhos e aí você vai procurar lá, por exemplo, eu não sei qual que é a sua área, tá? Vou chutar aqui, vou fazer para tribunal. Então, você vai procurar lá, por exemplo, curso de Direito Constitucional para o TJ São Paulo, se for o caso, tá? E aí vai aparecer lá, e a primeira aula é sempre demonstrativa, tá? Você consegue baixar o PDF e estudar. Além disso, gente, todos eles disponibilizam um prazo de arrependimento, tá? Que eu acho que o mínimo é 7 dias,
Tem uns que disponibilizam até mais, tipo 15 dias. Então, escolheu o material, comprou. Gente, pelo amor de Deus, comprou o material, já abre o material, já começa a estudar, já dá um foco naquilo ali. Por quê? Porque se não for um material bom para você, devolve, tá? Pede o dinheiro de volta, dá tempo de fazer isso, tá bom? Não como um mosca que, pelo amor de Deus, comprei material, vou ver daqui a um mês o material, aí já era, tá? Aí já passou o prazo, se você não gostar, vai ter que comprar outra e perder dinheiro, tá bom? É área fiscal, Grace? Então faz isso, tá? Inclusive um aí que eu vou te recomendar aí, tá? Mas testa também, não existe isso. É o Silvio Santos de contabilidade, tá bom? Ele tá lá no Estratégia agora, mas ele tem um cursinho próprio dele também. Ele é fantástico, tá bom? Tem outros bons nomes, vai vendo aí qual que você gosta mais, tá certo? Por nada, Luiz. Ó, gente, 2 horas. Vou encerrando aqui também com vocês, tá? Muito obrigada pela participação hoje aqui, foi ótimo. Sempre é ótimo estar aqui com vocês, tá bom? Lembrando que na próxima segunda-feira, então, às 9 da noite, é a nossa aula ao vivo sobre concentração. Se puderem, se programem para assistir ou pelo Facebook ou pelo YouTube, para vocês terem acesso à minha tela, né? Essas aulas de segunda-feira é uma aula que eu gosto de compartilhar a tela com vocês, gosto de mostrar uns slides, vou desenhar lá para explicar a técnica Pomodoro para vocês, tá bom? Então ela vai ser transmitida pelo Instagram, mas se vocês puderem, né, deem preferência para acompanhar ou pelo YouTube ou pelo Facebook, tá certo? Espero vocês, então, na próxima segunda-feira, dia 22, às 9 da noite. Até lá. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Bom restinho de semana aí para vocês.